Bem-vindo a todos. Eu sou Felipe Pedrosa e esta é a nossa segunda aula sobre as etapas que envolvem o desenvolvimento de uma obra de engenharia. Nessa nossa segunda aula, eu vou estar apresentando as etapas que envolvem aí a preparação do terreno, que são os serviços preliminares ao início da obra, como a questão de sondagem, preparação do terreno, questão de terraplanagem, questão de topografia. Então esse é um vídeo muito importante e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você, inscreva-se aqui embaixo, curta o meu vídeo e não deixe de comentar. Então, vamos aí à nossa segunda aula. Serviços preliminares. Então, pessoal, é a hora de preparar o terreno. Uma maneira de evitar surpresas durante a etapa seguinte à da fundação é contratar uma empresa que realize a sondagem do terreno. Essa sondagem ela é necessária para identificar as camadas do solo e a sua resistência. Ela funciona como uma espécie de radiografia do terreno, onde vai estar identificando as camadas do solo e a sua resistência, além também de detectar a presença de lençol freático. Com base no relatório apontado aí pela empresa, o engenheiro calculista ele vai identificar a fundação ideal para o terreno, que seja aí uma fundação não tão grande, né? Não tão maior, nem menor ao que for necessário. Para a realização da sondagem, é necessário fazer aí, no mínimo, 3 furos, que são distribuídos aí dentro do lote, a fim de se conhecer as características do terreno e a sua resistência. Em outras palavras, né, a capacidade que o solo tem de suportar o peso de paredes, de vigas e de pilares. Bom, eu vou estar falando agora sobre alguns tipos de solos, porque é importante a gente ter esse conhecimento para determinar aí, para ver a relação desse tipo de solo com a fundação e com a estrutura da nossa edificação. Basicamente, existem 3 tipos de solos: a argila, a areia e o silt. Independentemente do tipo, a qualidade essencial para a construção é a resistência desse solo. As areias, elas são classificadas, como a gente vê aí no slide, em fofas e compactas. A argila em moles e rijas, e também tem um silt. Mesmo sobre mediamente compactada ou sobre argila média, dá para erguer uma casa com segurança. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, esses solos bons nem sempre surgem em terrenos planos. Nas praias, por exemplo, podemos encontrar areia pouco compactada. Já em várzeas de rios, costumam aparecer argila orgânica e muito mole. Então é importante que a gente conheça bem o terreno para identificar a relação da camada do solo com a questão de segurança da nossa edificação. Outro procedimento a ser executado nessa fase é o levantamento topográfico, que vai determinar a necessidade ou não de contratar os serviços de terraplenagem. O levantamento topográfico é uma análise do terreno que é feita aí por um topógrafo. Ele vai resultar em plantas com curvas de níveis, que representam a superfície da área do nosso terreno, apresentando todos os seus acidentes, como árvores e pedras, além de fornecer as características de nivelamento do lote e também a demarcação do lote. Quanto à topografia, o terreno ele pode ser plano, com aclive e também terreno com declive. Bom, quase todos os terrenos pedem terraplenagem. Ela pode ser executada de 2 formas, dependendo das condições da área e do projeto arquitetônico. Ela pode ser executada pela chamada compensação de corte e de aterro, onde movimenta-se uma parte do solo para acertar o nível em outra parte do terreno. Em situações mais complicadas, é preciso depositar uma certa quantidade de solo, que aí a gente realiza o aterro, ou retirar uma certa quantidade de solo, o que resulta em corte. Isso vai exigir o emprego de equipamentos, né, de grande porte.
Além disso, os cortes e aterros, eles também trazem a necessidade da construção de muros ou paredes de contenção, o que vai acabar acarretando a nossa obra. Então, para resolver isso, quando possível, devemos deixar o próprio solo fazer esse papel de contenção através de taludes naturais, de forma que o próprio solo ele se autossustente. Dando continuidade a essa altura da obra, a gente tem que ter a montagem do barracão e também o pedido de ligações provisórias de água e de instalações elétricas. A principal função do barracão é de armazenar com segurança os materiais que vão ser utilizados no decorrer da obra, mantendo-os longe de intempéries. A construção do barracão pode ser de alvenaria ou de madeira. Em alguns casos, o engenheiro ele aluga um container, dependendo do contexto da obra. Esses barracões que são feitos de madeira e de alvenaria, eles são cobertos geralmente com telhas fibrocimento. Contudo, devemos se atenhar à localização do barracão, porque ele vai permanecer desde o início da obra até o final da obra, então localizado em uma área específica, que não atrapalhe a entrada de caminhões, de materiais, de equipamentos. Além disso, em alguns casos, o barracão também costuma abrigar instalações para os trabalhadores da obra. Então, nesse caso, as dimensões mínimas de banheiro, da cozinha, da área de serviço, do refeitório têm que estar de acordo com as dimensões previstas na norma regulamentadora de número 18. Desta forma, pessoal, a organização do canteiro é importante para que a gente tenha uma obra com rapidez, segurança e, principalmente, economia. Bom, pessoal, agora eu vou estar apresentando alguns dos profissionais que estão envolvidos dentro dessas etapas e também que estarão integrados às etapas seguintes dentro da nossa obra. Alguns desses profissionais são o arquiteto, que é quem fez o projeto arquitetônico, o engenheiro calculista, que vai calcular a estrutura da nossa obra, que vai fazer o projeto estrutural, o engenheiro hidráulico e elétrico, responsáveis pelos projetos complementares, projeto de instalação hidráulica e projeto de instalação elétrica, o engenheiro que vai executar a obra. Uma observação, né? Geralmente, nesse caso, engenheiro calculista, engenheiro hidráulico e elétrico e engenheiro executor, dependendo do porte da obra, em muitos casos, um profissional só de engenharia é responsável por todos esses projetos e, em alguns casos, também pelo projeto arquitetônico. Também existe aí o mestre de obras, que é responsável pela organização das tarefas e também pela supervisão dos operários. O encarregado da obra, que é o responsável pela construção, que no caso pode ser o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro. Também temos o carpinteiro, o serralheiro, o servente, que vai estar auxiliando os pedreiros e também os carpinteiros, o eletricista, o auxiliar do eletricista, que vão estar fazendo aí a instalação elétrica, o encanador e o auxiliar do encanador, responsáveis pela instalação hidráulica, o pintor, o gesseiro, o vidraceiro e outro profissional que eu não coloquei aí também, que é o armador, né? O servente também vai estar auxiliando na montagem das armaduras de aço. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixe de assistir às próximas aulas. Até mais!